Oi, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês como fazer esse olho esfumado azul. E tem várias dicas para as meninas que têm o olho com a pálpebra gordinha, assim como eu. Então vamos lá? Primeiro eu passo o lápis bege da Candice Berenice na região abaixo da sobrancelha. E depois eu dou uma esfumada com o dedo. Agora eu vou pegar esse lápis preto da Bourjois e vou passar em toda a minha pálpebra móvel, bem de qualquer jeito mesmo. Pode ser só com batidinhas. Como a gente tem a pálpebra gordinha, para você saber até onde vai a sua pálpebra móvel, é só você afundar o lápis, porque ali é onde termina o nosso globo ocular. Abrindo o olho, você vai ver que nem vai aparecer direito, mas tudo bem. Agora com esse pincel de aplicar sombra bem achatadinho, a gente vai espalhar toda essa sombra e deixar uma base um pouco mais uniforme. Aí aproveita e já dá uma esfumadinha também nas bordas para ficar mais fácil para a gente esfumar depois. Agora com a minha paleta da Tarte, a Tartelette, eu vou pegar essa cor, a Force of Nature, e com o pincel de esfumar eu vou aplicar bem acima desse lápis, para fazer uma cor de transição. Eu pego a sombra várias vezes até conseguir o tom que eu quero. O meu pincel de esfumar é da Boticário. Aí eu vou pegar o meu pincel da Candice Berenice, que é o pincel marcador, com a sombra Dreamer, da mesma paleta, e vou passar bem acima do lápis para fazer uma transição mais interessante. Aí com o pincel da NYX, que é um pincel de esfumar também, só que dá pra ver aqui que eles são de cerdas bem diferentes. A da NYX é mais curtinha e mais compacta do que da Boticário. Usa o pincel que você tiver, o importante é que ele seja um pouco menor do que o anterior. Assim eu consigo fazer esfumado para dentro da cor que eu tinha aplicado antes. Eu pego um pincel aplicador de sombra, que é aquele achatadinho que eu usei no começo, e umedeço com água termal. Aí eu pego essa sombra azul da paleta da Dior, que é uma paleta que eu peguei emprestado da minha irmã sem ela saber, e vou aplicar no centro da minha pálpebra, onde eu passei o lápis preto. Eu só reservo os cantinhos porque eu vou passar outras sombras. Aí com outro pincel de passar sombra, eu umedeço também com água termal e pego a sombra Fashionista da paleta da Tartelette e aplico no canto exterior da minha pálpebra móvel. Eu volto com o pincel da NYX e esfumo. Só que vocês podem ver que acidentes acontecem. Manchou! E agora? O pincel estava muito molhado na ponta e aí ele ficou manchado porque a sombra acumulou. Aí a solução que eu achei foi essa, passar um pouquinho do lápis preto e depois voltar com a sombra Dreamer de novo e esfumar onde eu acabei de passar o lápis. Esfuma com vontade ali. Vai ficar marcado, mas como diz a minha mãe, vai estar escuro, vai estar noite, então ninguém vai ver. Não esquece de esfumar bastante para fora, porque é assim que você consegue alongar o seu olho. Pega a paleta Vice da Urban Decay e com a sombra Freeze eu passo na parte interna da minha pálpebra. E também aproveito para dar uma sujadinha no canto inferior interno. Com o lápis Highbrow Glow eu vou dar um pontinho de luz ali no canto interno. E aí eu volto com o lápis preto para passar na linha d'água, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu pego esse pincel bem pequenininho, que é o Pointed Liner Brush da Real Techniques. Aí eu volto com essa sombra azul na linha dos cílios inferiores. Só que aí como fica uma linha muito marcada, eu pego um pincel lápis, o meu é o número 13 da Vult, e a sombra Force of Nature para esfumar essa linha inferior. E passo também no canto mais externo a sombra Fashionista.
E aí, como eu não superei essa mancha no meu olho, eu vou passar mais um pouquinho de preto e ver se eu consigo consertar. Caiu bastante sujeira na minha bochecha, então eu vou varrer com esse pincel de pó bem gordão. E para limpar tudo direitinho, eu vou passar meu corretivo da Makeup Forever e o pincel da Real Techniques nesse formato língua de gato. E também para cobrir as olheiras, que eu ainda não corrigi. Na filmagem tá parecendo que ela é muito branca pra mim, mas na verdade depois que ela assenta, ela fica bem certinha a minha cor. Cílios postiços, o meu da Envy. A colinha Duo. Eu vou espalhar pelo cílio e vou deixar no cantinho ali secando. E enquanto ele seca, eu vou passar o Curvex e a máscara. Passo nos cílios inferiores também. E para tirar essas pelotas é só passar o dedo assim de leve por cima, enquanto ainda tá úmido. Para colar os cílios eu gosto de encostar primeiro no meio e depois ir encostando as pontas, fazendo pressão em movimento de zigue-zague. Aperto um contra o outro para fixar bem e espero secar. E tá aí a make de hoje, esse azul esfumado que ficou um pouco manchado no preto. Desculpa esses errinhos aí, mas sabe como é que é? Eu tô aqui para aprender, assim como vocês, e espero melhorar cada vez mais. O batom é esse daqui, da MAC, o Kinda Sexy. E é isso, eu vou tentar postar mais uns vídeos de tutoriais de maquiagem aqui no YouTube. Então, até o próximo vídeo. Tchau!